Deus bendito, misericordioso, bondoso, maravilhoso. Somos te gratos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na tua santa casa para ouvir a tua voz. Foi uma semana abençoada por ti. E te peço, Senhor, que mais uma vez o teu Santo Espírito venha conduzir essa mensagem. Que eu seja apenas um mensageiro. Só possa sensibilizar cada coração. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A hora infinita. Enfim, chegamos ao tema da nossa semana. E mais uma vez, queridos irmãos, eu gostaria de expressar minha gratidão. Douglas e a Alessandra me deram essa missão. E eu falo para vocês que não foi fácil. Tudo na vida tem a primeira vez, né? Essa foi a primeira vez que eu fiz uma semana de oração. E eu vou ser muito transparente para vocês. Oramos muito, né, amor? Oramos muito, muito. E ao pensar no tema, para quem vai pregar, para quem vai levar uma mensagem, sabe que não é fácil. Pensa e fala assim, são diversos públicos. Agora, para pensar numa semana de oração, que Deus te abençoe, viu, pastor? Porque aqui foi só uma vez e eu tenho certeza que já passaram algumas centenas aí pelo Senhor. E é muito gratificante. E eu falo para vocês, muito obrigado. Essa experiência, para minha vida pessoal e espiritual, foi muito importante. Estar aqui com a minha família e ver minhas filhas, minha esposa, minha cunhada, todo mundo juntos em um único propósito, que é levar a mensagem de Deus. Não tem maior presente nessa vida. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui sendo um mensageiro de Cristo. Fora os lanches, gente, espetacular, viu? Muito bom. Quem não veio, perdeu. E hoje, dando continuidade, nós iremos falar sobre aura infinita. O status que a cruz já te deu. Esse tema, aura, ele é um tema muito da atualidade. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre aura. E aqui, a aura que eu estou trazendo não é a aura que a gente vê em desenhos ou em filmes, que tem a figura de um anjo com a auréola em cima. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui sobre as mídias sociais. O que é essa tal aura? A aura, que tanto é falado nas redes sociais, ele é um termo que descreve sobre o carisma, a confiança e o estilo ou a presença social marcante de alguém. A aura, essa energia que atrai a admiração, ela é utilizada hoje na gíria jovem para impressionar. Ontem, quem esteve aqui, nós falamos um pouco sobre a gíria farmar, certo? Vocês ainda lembram? De ontem para hoje, vamos ver aqui quantos lembram. Farmar. O pessoal ali em cima. Farmar, para quem não esteve aqui ontem, é uma gíria dos, agora, games virtuais, que significa cultivar. Então, dentro do jogo online, a gente cultiva para receber benefícios. E essa gíria do jogo, ela faz parte agora do dia a dia dos jovens. Só que eles estão utilizando essa gíria como farmar
aura. E é aura mesmo. É um processo como se fosse uma gamificação, só que de vida real. A depender do que você faz, você ganha pontos ou você perde pontos. E isso tem motivado os jovens a postar vídeos no que eles chamam de farmar aura. E a depender do estilo da pessoa, do carisma da pessoa, ele vai ser reconhecido e aí ele vai ganhar pontos, ou ele será ignorado e ele perde pontos. Isso, queridos irmãos, não é algo novo. Existe desde a pandemia. E os jovens, nas mídias sociais, eles começaram a postar diversas situações para ganhar essas bonificações. E a partir do momento, quem tem mais aura, significa que tem mais carisma. Só que existe um contraponto aqui sobre o que é ter carisma. O que é farmar essa aura? Quando começou essa onda na internet de farmar aura, era voltado para as boas ações. Mas boas ações que a pessoa que executou não se importava em estar na mídia. Então seria mais ou menos assim: eu vi alguém caindo no chão e eu levanto essa pessoa, e alguém que estava ao redor filmou essa cena e postou na internet. E aí, olha, legal, o Jean farmou aura. Essa brincadeira começou desta forma. Só que houve um processo de evolução. E a evolução agora, ela é ao contrário. Se eu faço algo, e aí é que vocês me permitam utilizar essa palavra chamada algo bizarro, e eu faço isso com uma segurança incrível, e as pessoas que estão ao meu redor percebem que eu pouco me importei com o que eu acabei de fazer, mesmo sendo bizarro, as pessoas agora vão lá e me aplaudem, porque eu não me abalei com o que eu fiz. E agora eu farmei aura. Olha que contrassenso. Se tem um policial, eu vou até ele e grito no ouvido dele e saio andando como se nada tivesse acontecido, e as pessoas que estão ao meu redor entenderam que o fato de eu ter feito isso, eu consegui mostrar a minha posição e não me abalar, eu farmei aura. O boom que isso teve na internet foi tão grande, e tudo começou por causa desse vídeo aqui, ó. Você dá o play, por favor. É Emerson, né, Emerson? Você dá o play, por favor. Tudo começou por causa do vídeo desse garoto. Isso é um campeonato de canoa. E como ele, lá na Tailândia, dentro desse campeonato, aquele garoto ele faz o papel de como se fosse um maestro. E filmaram ele fazendo este movimento como se nada estivesse acontecendo, e os remadores estavam ali remando, e ele começou uma espécie de dança. Não sei se vocês perceberam que ele está sério, ele pouco se importa onde é que ele está, e ele faz a dança dele. Isso aqui teve um boom tão grande na internet
mas tão grande, que lá na Tailândia ele foi chamado para fazer um show onde todos imitaram o que ele estava fazendo. E quem faz parte desse mundo digital, por isso eu aprendi para poder trazer para cá, tá, gente? Eu não sabia de nada disso. As pessoas começaram a usar a seguinte gíria. Quem não viu esse vídeo é ou mora numa caverna. Aí eu pergunto para vocês viram esse vídeo antes? Eu também. Eu falei assim, nossa, então eu moro numa caverna, porque eu não conhecia esse vídeo. Mas esse vídeo bombou ao ponto de que ele começou a ser repetido por outras figuras, como vocês viram ali, jogadores. E dentro da internet as pessoas começaram a falar o quê? Ele farmou a hora 1000 pontos. A partir daí, os jovens começaram a tomar atitudes para filmar essas atitudes, para que eles pudessem ser bonificados ou não. Qual é a lógica? Qual é a lógica que tem por trás? É a lógica do não estou nem aí. Pouco me importa. Então, o carisma que a gente conhecia anteriormente, que era a pessoa ser simpática, que era a pessoa sorrir, que é o papel que o Arnaldo faz aqui de acolher, isso não ganha aura. O que ganha aura é falar que eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para você e nem aí, algumas vezes, para a minha própria vida. Porque essa brincadeira está ficando tão séria que jovens, crianças e, infelizmente, alguns adultos estão colocando a própria vida em risco só para farmar aula. Olha o impacto que existe dentro de uma sociedade e dentro de um ser humano quando ele acredita que o que ele faz vai trazer engajamento. E aqui eu quero trazer para que a gente possa parar e refletir. Eu pergunto para vocês aqui, se não houvessem aplausos, será que um jovem teria coragem de chegar no meio de um shopping e gritar 6-7? 6-7? Vocês reconheceram. 6-7 é uma outra gíria que tem na internet com movimentos aleatórios das mãos para cima e para baixo, onde os jovens param em qualquer lugar, começam a gritar 6-7 e mexer os braços. Só que a feição tem que ser séria e tem que passar a impressão de que eu não estou nem aí. Como é que esse jovem tem coragem de fazer isso e nós não temos coragem de abrir a nossa boca e falar que a gente serve a um Deus? E não é qualquer Deus, é o Deus. Como é que as pessoas têm coragem de imitar algo que não tem sentido? Mas muitas das vezes a gente tem a vergonha de falar que sou cristão. Como é que os meus vizinhos não sabem que eu sou cristão? Como é que as pessoas na minha escola, no meu futebol, no meu trabalho, não sabem que eu sou cristão? Mas, quando existem coisas que não tem lógica, eu sigo. A gente acha que isso é de agora, mas não é. A gente estava pesquisando, e aí foi até minha esposa que me ajudou a encontrar,
Já existiram diversos campeonatos, como a música do Romário, a dança do Seri. Teve uma competição para saber quem dança igual o Seri. Isso em 2007. E as pessoas aplaudem isso. Essa questão de farmar aura, ela pegou tanto aqui no Brasil que já foram 9 campeonatos em municípios e estados diferentes. 9. Cada vez que existe um campeonato, aumenta o número de pessoas adeptas. Eu trouxe um vídeo para vocês entenderem mais ou menos o que é esse campeonato. E aí, enquanto o vídeo está passando, eu peço para que vocês façam uma pequena reflexão. Se vocês teriam coragem de fazer isso sozinhos. Porque quando a gente está em público, sendo aplaudido, é fácil. Sem ajuda, por favor. Isso é de verdade. Essa garota está participando de um campeonato. Isso é a senhora treinando esse. E aí, irmãos? Vamos formar uma aula depois? São movimentos completamente aleatórios. Eu super entendo, porque eu já fui jovem. Quando a gente está junto com os nossos amigos, e aqui não é uma crítica não, porque quando a gente está com os amigos, vai todo mundo no que a gente chama na onda. Vamos matar a aula? Bora! Não é assim? O que eu chamo a atenção aqui, e isso é para todos, é como é que está o seu nível de coragem para falar e levar o amor de Deus. 9 campeonatos e eles já estão querendo fazer o 10º. Nós, como adultos, precisamos entender e orientar os jovens. E os jovens precisam ter essa coragem para levar a mensagem de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias, quem serão as pessoas que levarão as mensagens de Deus? Serão os jovens. Quando a gente pensa dentro dessa lógica da indiferença, quem é que traz isso para a sociedade? Vocês já pararam de pensar? Por que essa indiferença? Olha o que a Bíblia fala em Isaías 14, 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele quer implantar em cada um de nós que o que importa é sermos aplaudidos. Que para isso que eu possa criar essa indiferença, porque se Deus fala que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, se eu não estou nem aí para você, como é que eu vou amar você? Precisamos entender que aquilo que a gente implanta no nosso coração, e a gente vem conversando desde sábado passado sobre conexão, sobre identidade, propósito,
propósito, protagonismo. Tudo isso é para que a gente possa, à luz do que o mundo tem pregado, a gente ter uma reflexão sobre o que a Bíblia traz, do que de fato é importante, do que de fato a gente precisa estar seguindo. Ezequiel 28:7 fala: o teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Aqui, Ezequiel está falando de Lúcifer. Mas a partir do momento em que eu tomo para si uma atitude parecida, esse verso serve para mim, serve para vocês. Tudo o que fazemos nesta terra tem importância. Por mais que a gente entenda que não, é só uma brincadeira, é só um estilo de vida. 1 João 2,16 fala assim: porque tudo o que há no mundo, eu acho incrível como a Bíblia traduz. Ela não fala assim, algumas coisas que há no mundo. Ela é de forma categórica. Tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de quem? Do Pai, é do mundo. Então eu quero farmar aura com qual objetivo? É sério que ao invés de eu me importar com o próximo, eu falo que eu não estou nem aí. Inclusive eu não estou nem aí para o que vocês pensam. Eu simplesmente quero ignorar vocês e vocês vão me aplaudir por isso. Existe um contrassenso, e o contrassenso ele traz e as pessoas não percebem, porque a gente está imersa no orgulho, porque, calma aí, se o Daniel conseguiu, eu também quero conseguir. Se vocês tiverem curiosidade, depois olhem, vocês vão perceber a quantidade de adultos que estão participando de campeonato. E se eu não estou enganado, o campeonato, acho que foi da Bahia, que ganhou foi um adulto, de farmar a aura. Agora, esse farmar a aura dá ibope, dá prestígio e dá dinheiro. Será que não está tendo uma inversão de valores? Vocês já imaginaram viver numa sociedade onde ninguém se importa? Não estava previsto não, mas eu vou usar o meu sobrinho Mateus. Durante essa semana, o Mateus, ele saiu correndo, disparado. E como vocês já sabem, meu sobrinho tem autismo e tem muita energia. E o irmão Valentino me avisou e a gente saiu correndo. O meu cunhado já havia ido atrás, o irmão Arnaldo também. E eu fui passando e as pessoas que estavam aqui na comunidade, eu fui falando: você viu um garoto, camisa vermelha? Tinham pessoas humildes, tinham pessoas drogadas, tinham pessoas alcoolizadas, diversos moradores de rua. Você sabe o que eles fizeram? Todos, sem exceção. Eles pararam e nos ajudaram a procurar uma coisa. Uma sociedade que está à margem. Só que quando eles viram a aflição e eles entenderam a necessidade, todos, sem exceção, nessa praça aqui, os vermelhos, pararam para nos ajudar. Será que eu quero viver numa sociedade que não está nem aí? Será que eu quero ser uma pessoa para falar que eu não estou nem aí? Foi gratificante. Encontramos o Mateus. Mas ver essa mobilização de muitas
muitas vezes de pessoas que a gente passa e vira as costas. E que o nosso Deus fala que a gente está nesse mundo para levar a mensagem. Será que como cristãos nós estamos aí ou nem aí? É difícil? É. Hoje a gente não sabe quem está ao nosso redor. Infelizmente a violência está muito grande e a gente precisa tomar cuidado. Mas a gente não pode se valer da desculpa de não levar a mensagem e não demonstrar o amor. Quem esteve aqui nesse dia, vocês viram, inclusive tem um irmão próximo chamado Rafael, que ele pediu uma oração e aqui nós oramos por ele. E ele falou assim: ore por mim porque eu quero largar a bebida. Hoje quem toma conta dos meus filhos é a minha mãe. E aqui eu deixo um pedido para vocês, que possamos orar pelo Rafael. O orgulho, quando entra no nosso ser, a gente não percebe que está ao redor. Tiago 4, 6 e 7 fala assim: ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus, isso é muito sério, meus irmãos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submeta-se a quem? A Deus. Resistam a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em 1 João 2,16 fala: pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. É inerente à nossa característica pecaminosa a gente querer ser aplaudido. Quem é que não gosta de fama, de poder, de riqueza? Quem é que não gostaria de falar: não tenho problema nenhum de saúde, nem financeiro? Quem é que não gostaria de falar isso? Por que essas pessoas acabam sendo espelhos? Porque a gente quer ter o que elas têm. Agora, quantas dessas são felizes? Porque, infelizmente, vira e mexe, a gente percebe e recebe até na mídia de pessoas famosas que aparentemente têm beleza, poder, dinheiro, no final descobre que utilizam drogas, que não têm uma vida de relacionamento correta. Muitas delas, inclusive, depois vão para o fundo do poço. Porque se tudo isso, de fato, trouxesse a felicidade e a paz interior, Deus haveria deixado na Bíblia que assim, corram atrás dessas coisas. Só que o que ele fala é completamente diferente. Ele fala que a minha paz te basta. Ellen White, em Parábolas de Jesus, página 154, fala: a glória deste mundo, com todos os seus prazeres e honras, é como a flor da erva que murcha e cai. Nada é estável, nada é eterno, exceto o caráter formado à semelhança de quem? A Bíblia e Ellen White trazem que a única coisa que não será transformada quando Jesus voltar será o que? O nosso caráter. Então, seremos perfeitos no céu, mas o nosso caráter é moldado onde? É aqui. É agora. É no nosso dia a dia. Ellen White, em O Maior Discurso de Cristo, página 15 a 18, traz: não busquem os homens exaltar-se a si mesmos. O esforço para se tornarem grandes aos olhos do mundo é um esforço que, em última análise, não traz satisfação e desvia a mente do serviço humilde e desinteressado. O verdadeiro valor de um indivíduo não é medido por quão alto ele se coloca na estima dos outros, mas
por quão fielmente ele reflete o caráter de Cristo em sua vida cotidiana, sem necessidade de aplausos. Você precisa de likes para viver. Você precisa que as pessoas te aplaudam. Eu sinto em me informar que isso tudo não serve de nada. Aqui eu não estou falando para não utilizar a mídia social. É lá por cima. O que eu estou falando é: viva a sua vida independente da aprovação dos outros. Seja quem você é, aonde você for, aonde você estiver, independente do que os outros pensam sobre você. Se importe única e exclusivamente no que Deus pensa de você. O que você estiver fazendo, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra, devemos fazer por quem? Para quem? Para a glória de quem? Então, você vai fazer alguma coisa, pare e pensa: eu estou glorificando a quem? A minha pessoa ou a Deus? Então, eu vou jogar, posso jogar? Pode. Estou glorificando a quem? Eu posso postar? Pode. Estou glorificando a quem? Se eu posto uma foto e ninguém curte e isso me deprime, eu tenho que ligar um alerta. Se eu coloco uma mensagem e ninguém comenta, ou o comentário inclusive é um comentário ao contrário do que eu espero, e isso me machuca, eu tenho que ligar um alerta. A nossa vida, seja na vida real, ou seja na vida virtual, não pode fazer com que eu tenha duas caras. Eu preciso usar o paradoxo da cruz. Olha só que interessante. Filipenses 2, 7 e 8 fala que Jesus fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomou forma de quem? De servo. Fazendo semelhante a quem? Aos homens. E achando na forma de homem, ele ainda fez o quê? Deus, ele fala assim: eu tenho que salvar a humanidade. Ele vem em forma de homem. E ele, como homem, ele ainda faz o quê? Se humilhou. Ele se humilhou. Este é o nosso exemplo. E ele se humilhou a que ponto? E que tipo de morte? A morte de cruz naquela época era a morte com a maior humilhação que existia. Foi fácil para Jesus passar por isso? Ele pediu para os seus amigos, discípulos, orarem por ele. Ele orou e falou que, o quê? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É fácil vivermos numa sociedade onde o que deveria ser lógico não é, e você tem que confrontar diariamente os seus princípios. O que é a verdade hoje em dia? Se você for conversar, eles vão falar: a verdade, ela depende da forma como você pensa. Se eu penso de um jeito, você pensa de outro, cada um tem a sua verdade. Só que a Bíblia fala que a verdade é um ser, é o nosso Deus. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou. Deus deixou isso muito claro. Então, não existe essa história de relativizar a verdade. A verdade é uma só. O pecado existe. Você errou, tem um pecado, tem a consequência. A graça é recompensadora, mas tem a consequência.
Não é porque eu tenho uma linha de raciocínio e eu chamo aqui 5 dos meus amigos e todo mundo pensa igual, que agora a verdade mudou. Ela é progressiva. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais ela se expande. Mas ela nunca será alterada. A aura infinita, ela é a presença que nos transforma. Querem ter a aura infinita? Uma aura que você não precisa ficar farmando, dependendo dos outros. Colossenses 2, 13 a 15 traz: e quando vós estivéis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, quando a gente tem a morte dos nossos pecados, é quando Jesus vive em nossas vidas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. Essa é a aura. 2 Coríntios 5,17 fala que quando essa aura infinita ela nos alcança, nós não conseguimos ser a mesma pessoa. Assim que se alguém está em Cristo, nova, e as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Querem ter aura? A aura infinita, a aura que transforma. Se apegue a Jesus. Tenha Jesus como exemplo, porque ele conseguiu essa aura infinita quando ele se humilhou, teve a morte de cruz, mas ele não ficou na cruz, ele não ficou morto, ele ressuscitou para a honra e glória. E através da sua morte e ressurreição que hoje nós podemos pedir e reclamar a nossa salvação. O mundo quer que você e eu, que a gente construa uma mensagem que impressione quem? Os homens. Mas a cruz nos chama para viver uma identidade que transforma o mundo. Então, que a gente não seja transformado pelo mundo, mas que a gente transforme o mundo. Não troque a aura infinita da graça de Deus pela ilusão barata da indiferença humana. Meus irmãos, Jesus deixou muito claro: a jornada não será fácil. Mas ele pede para que a gente tenha o que? Bom? Que a gente possa ter um bom ânimo. Que a gente possa desejar viver no céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos todos abrir a palavra de Deus? Eu trago assim no formato de PowerPoint para facilitar, mas é importante a gente abrir a palavra de Deus. Abram, por favor, a Bíblia, apesar de estar projetado. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha só o que traz. Cada um, 16 e 17, perdão. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós,
os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor quanto tempo? Para sempre. O versículo 18 não está ali, mas traz assim: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Quantos aqui estarão lá? Amém. Porque a vitória já é salva, não é para a gente ter dúvidas. Eu vou estar, eu vou procurar cada um de vocês. Não porque eu sou merecedor, porque quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Que Ele possa ser o centro da nossa vida. Vou convidar agora a minha cunhada para trazer a mensagem musical. Logo na sequência, vamos nos colocar de pé para orar. Quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo e entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá ficar, o novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou. Escolho Jesus. Eu temo confessar a maneira que vivo. Eu almejava ser perfeita pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, só Jesus é a solução. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem
desbravadores, vocês que estão aí na galeria também, os jovens. Eu sei que todos somos jovens, né? Mas antes de eu fazer a oração, eu quero ler algo que eu preparei, que serve para todos, mas como é uma semana de oração jovem, eu não poderia fazer de uma forma diferente, e até incentivado aqui pelo meu amigo Douglas. Então, assim, podem ficar aqui, é uma mesa especial para vocês. Vocês viram ao longo dessa semana diversos temas. Isso não significa que a partir de agora tudo mudou, mas talvez a jornada tenha que ser um pouco diferente, porque se vocês não tinham conhecimento antes, agora vocês têm conhecimento sobre algumas verdades. A hora infinita, Jesus já falou na cruz. Cabe cada um de nós sejamos um mensageiro do nosso Deus para levar essa mensagem. Muitas das vezes a gente não precisa nem abrir a boca. É o nosso comportamento, são as nossas ações, que a partir deste momento, se não aconteceu antes, que minimamente vocês possam refletir. Vocês foram criados para reinar junto com os reis, com o Rei dos Reis, não para mendigar saudações, likes de homens. A aura infinita não é sobre a fama que vocês têm aqui, ou terão aqui. É sobre como Ele age na vida de cada um de forma individual. Amém. Existe um texto na Bíblia bem curto que faz toda a diferença, e deveria fazer toda a diferença nas nossas vidas. E isso serve para todos. Cristo vem. Prepare-te. Se você quiser, Ele vem. Se você não quiser, Ele vem. Se você estiver preparado, Ele vem. Se não estiver preparado, Ele vem. Essa é a única certeza que existe neste mundo. Ele virá. O céu vai ser bom. Será muito melhor cada um de vocês e eu estivermos juntos. Amém. Senhor Deus, o Senhor tem nos abençoado e agraciado constantemente com o Teu Santo Espírito. De forma especial, eu quero te pedir uma bênção na vida de cada jovem aqui. Essa igreja, Pai, com a sua liderança, tem uma missão muito bonita, que é levar a mensagem do Teu Evangelho. Ao ver esses jovens aqui, ó Pai, como desbravadores, eles já falaram sim para essa missão. Só que o mundo traz desafios. Muitas vezes, ó Pai, o mundo desvia os nossos olhares, os nossos pensamentos. Por favor, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa continuar incomodando a cada um desses jovens. Que possamos ser o seu mensageiro, a levar o Teu ministério por onde formos. Que a nossa voz, a
nosso comportamento, as nossas ações possam dizer que a gente já aceitou a aura infinita e que almejamos e ansiamos pela tua vida. Obrigado, Senhor, por tamanho privilégio de sermos os seus mensageiros. Esteja com cada um aqui de forma especial, seja com cada familiar. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.